Todos os anos, os Estados Unidos matam pessoas em várias partes do mundo usando drones. De vez em quando há uma operação especial com soldados em terra, como aconteceu com Osama Bin Laden. Mas, diariamente, sem que isso seja mencionado no noticiário, há assassinatos com uso de drones e que são ordenados dependendo da importância do alvo. Pode ser por um diretor da CIA, pode ser pelo secretário de Defesa, dependendo da importância, pode ser uma ordem direta do presidente da República. E agora houve o anúncio que, por ordem de Joe Biden, Ayman al-Zawahiri, por muito tempo o número 2 da Al-Qaeda, e que depois tornou-se o número 1, foi assassinado numa ação em que os militares americanos usaram um drone, ou seja, não houve ação física de militares americanos, mas o drone foi enviado, ou seja, dirigido à distância, e conseguiu alvejar Ayman al-Zawahiri quando ele estava na varanda. Ou eles tinham o exato momento, o drone estava muito próximo, e de repente veio a informação, ele está na varanda. E aí a operação foi ordenada, lembrando que Biden jactou-se de ter acompanhado e dado as ordens durante toda a operação. Portanto, foi um momento em que Biden estava à disposição dos militares para acompanhar a operação. E aí, calhou, coincidiu de Zawahiri estar naquele momento na varanda? Ou era costume dele passar horas na varanda? Então ele sabia, olha, ele passa 3 horas na varanda. Estranho. Houve outros momentos em que a morte de Ayman al-Zawahiri foi anunciada e depois desmentida. Ele continuava vivo. Desta vez, como o anúncio foi feito pessoalmente pelo presidente dos Estados Unidos, é bem provável que ele tenha exigido dos militares a certeza para não correr o risco de fazer um anúncio que daqui a algumas semanas ou meses será desmentido. Já aconteceu de líderes extremistas, gente que é caçada pelo poder americano, a morte dessa pessoa é anunciada e depois o sujeito aparece lá vivo e forte. No caso de Zawahiri, ele foi morto no Afeganistão. E aí? Uma pergunta simples. Se Zawahiri estivesse, digamos, em Pequim, eles teriam mandado o drone? Não. Pediriam a extradição. Olha, temos informação que ele está aí. E a China poderia dizer não, poderia dizer sim. Por exemplo, Edward Snowden corre até risco de uma condenação à morte se houver a decisão do Judiciário dos Estados Unidos de que ele cometeu o crime de traição. O crime de traição pode ser punido com pena de morte nos Estados Unidos. Snowden ficou sem opção e refugiou-se na Rússia. Os Estados Unidos pedem a extradição. A Rússia diz não. Não vamos extraditá-lo. Ele está num paraíso, tranquilo, fazendo o seu trabalho? Não. Ele é vigiado. Ele tem informações que a Rússia, obviamente, considera importantes.
Tudo que ele tinha para demonstrar, ele demonstrou publicamente, mas ele é um sujeito que pode até ser condenado à morte. O único, interessante isso, que falou em anistiá-lo, em perdoá-lo oficialmente foi o Trump. Há até uma teoria esquisita de que os republicanos disseram a Trump: se você perdoá-lo, nós vamos apoiar esse segundo pedido de impeachment que os democratas tentam levar adiante. Aliás, esquisitíssimo, né? Porque queriam aprovar o impeachment de alguém que já não estaria no poder quando da aprovação do impeachment. Mas que isso teria sido usado para constranger Trump e fazer com que ele desistisse da ideia de perdoar Snowden. Em algum momento, o Obama, o próprio Trump, o Biden pensou em mandar um drone para alvejar Snowden? Não. Por dois motivos. Primeiro, porque, é claro, havia reação da Rússia. Provavelmente o drone seria derrubado muito antes de se aproximar da área onde está Snowden. Segundo, haveria uma contestação interna, porque como ousaram executar sem julgamento? Ele é americano. E se Zawahiri estivesse em Pequim, em Moscou, ele não é americano, ele é egípcio. Eles teriam mandado um drone para matá-lo? Não. Por que fizeram isso no Afeganistão? Arrogância, a mesma arrogância que levou àquela ação sem autorização do governo paquistanês, quando o governo Obama desencadeou e Obama ordenou pessoalmente a ação de uma equipe especial para prender ou matar Bin Laden. Por que não perguntaram ao Paquistão? Porque eles disseram: se nós perguntarmos ao governo do Paquistão, essa informação chegará ao Bin Laden. E ele vai sair de lá. Porque muita gente no governo paquistanês gostava de Bin Laden. E alguns, inclusive, concordavam com Bin Laden. Por que uma ação sem consulta ao governo afegão? Porque é claro que o Talibã diria não. Nem concordaria em extraditá-lo e nem concordaria com essa ação. E, obviamente, avisaria ao Zawahiri, dizendo: Zawahiri, saia daí. Eles sabem onde você está. E isso deu aos Estados Unidos o pretenso direito. Ele acredita, o país acredita, o governo acredita ter esse direito. Ele é nosso alvo, portanto podemos matá-lo. Aí vem a outra pergunta. O fato de ele não ser americano, ser egípcio, elimina a necessidade de um julgamento? Porque, convenhamos, no caso de Bin Laden, ainda poderiam argumentar: fomos para prender ou matar. Podem dizer até: queríamos prender, ele resistiu, matamos. Mas quando você manda um drone, não há a possibilidade de prisão. Um drone não prende. O drone está lá, pilotado à distância, não há ninguém ali dentro, ninguém vai descer, ninguém vai saltar de paraquedas, ninguém vai exigir que o alvo se entregue. Ele vai para matar. É uma execução feita por um Estado.
é uma execução sem julgamento. Não, mas peraí. Ayman al-Zawahiri, todo mundo sabe, era o número 2 da Al-Qaeda quando houve os ataques às Torres Gêmeas e ao Pentágono. Quem conhece, não é preciso pesquisar em outro idioma, tá aí no livro do editor-chefe da TV Globo, como é que ele chama? O famosíssimo, enfim. Ele tem um livro a respeito. O livro tá ali, depois eu vou lá. Ele narra, porque há gravações, foram encontradas depois, as conversas que desencadearam a decisão da ação de setembro de 2001. E o Zawahiri não tem participação importante em nenhuma daquelas conversas. Ali Kamel, lembrei-me, Ali Kamel, que é diretor da TV Globo, não sei. Ele tem um livro muito bom sobre o Islã, muito bom. E ele tem, nesse livro, a transcrição de alguns diálogos do Bin Laden com alguns dos seus apoiadores diretos, daqueles que o guardavam, daqueles que o apoiavam, daqueles que tinham a liberdade de uma reunião cara a cara com o Bin Laden. Zawahiri não foi uma figura-chave, mas claro que apoiou, claro que bateu palmas, claro que gostou do resultado. E é natural que o que aconteceu em Nova York, principalmente, muito mais do que no Pentágono, mas o que aconteceu em Nova York é um ato de guerra. Tanto que a resposta dos Estados Unidos foi mandar aquele caminhão de mísseis contra solo afegão, porque eles sabiam que Bin Laden estava no Afeganistão, até porque ele era genro do Mullah Omar, então principal líder do Talibã, já morreu, Mullah Omar. E então foi uma ação de guerra. É verdade que a morte de Bin Laden, que foi no Paquistão, não foi no Afeganistão, era o objetivo anunciado para a presença militar americana no Afeganistão. Ficaram mais 10 anos. Primeiro mostraram incompetência militar. Não só pela saída ridícula, mas por não conseguirem controlar uma estrada, um trecho de 3 quilômetros que ligava o setor das embaixadas ao aeroporto internacional de Cabul. Segundo, não conseguiram ir além de Cabul. Que região os Estados Unidos controlaram militarmente? Terceiro, o Talibã voltou firme e forte. A saída dos Estados Unidos, que anunciaram que seria controlada e que ficaria um governo aliado, não, saíram correndo e o Talibã já chegou ali no rastro e chegou ao poder. Não tinha nada sob controle. Eles controlavam alguns bairros em Cabul e mais nada. 20 anos lá dentro, hein? E ficaram 10 anos depois da morte de Bin Laden, ou seja, depois do objetivo atingido. Só que naquele período em que o Talibã teve de ir para as montanhas lutar, uma parte do território que era controlado pelo Talibã passou a ter a incursão do Estado Islâmico, que é inimigo do Talibã. Sim, é inimigo do Talibã e é inimigo da Al-Qaeda. Embora tenha nascido da Al-Qaeda, uma dissidência da Al-Qaeda. Claro que a morte do Bin Laden abriu espaço, né, para essas lideranças dissidentes. Com o Bin Laden vivo,
os caras não conseguiriam. Ele tinha um prestígio interno tal que qualquer movimento que ele não autorizasse já nascia morto. Mas sem Bin Laden, o Estado Islâmico teve aquele momento de prosperidade territorial no Iraque, na Síria. Acumulou dinheiro, conseguiu inclusive vender petróleo. O Estado Islâmico virou fornecedor de petróleo. Aliás, onde estão os compradores, hein? Escravizaram cidades. E olha que eram bombardeados por Estados Unidos e Rússia. Só que quem botava o pé, a botina, a bota no terreno para enfrentá-los eram os curdos, que foram traídos pelo Trump, que os deixou depois à mercê da Turquia. E os colaboradores afegãos dos Estados Unidos foram abandonados por Joe Biden, traídos por Joe Biden, foram deixados para trás. Junto com armas sofisticadas que agora estão nas mãos do Talibã. Mas o Talibã, eu ouvi hoje numa televisão, jornalista às vezes tem a capacidade de algumas declarações arrogantes. Então disseram assim, o Talibã que segue uma versão deturpada do Alcorão. Seria importante perguntar, por favor, qual é a versão que segue o Talibã? Você deve saber, você está dizendo que é deturpada. Você deve conhecer profundamente o Alcorão, escrito ali pelos epígonos de Mohammed, já que não foi ele quem escreveu, né? Ele ditou coisas, quando muito escreveu ali em rochas, em folhas, mas a organização é posterior. Você deve conhecer profundamente o texto e conhece profundamente a versão que, segundo você, o Talibã segue, e conhece tanto que é capaz de dizer que a versão que o Talibã segue é deturpada. Isso, na verdade, é uma confusão de Talibã e Al-Qaeda. O Talibã não tem a mesma visão da Al-Qaeda. O Talibã protegeu líderes da Al-Qaeda. No caso do Bin Laden, até por uma relação familiar, como o genro do Omar, do Mullah Omar. E também porque consideram que, ao fim, são irmãos de uma mesma causa. E são sunitas. O Talibã é sunita, a Al-Qaeda é sunita, o Estado Islâmico é sunita, mas o Estado Islâmico é inimigo do Talibã e da Al-Qaeda. E Ayman al-Zawahiri era inimigo do Estado Islâmico na tentativa deste de avançar em território afegão. E, portanto, exercia um papel que é de interesse, em tese, não só do Talibã, mas também dos Estados Unidos. Qualquer oposição ao avanço do Estado Islâmico, dentro do mundo islâmico, inclusive da Al-Qaeda, deve ser considerado como um movimento que taticamente deve ser incentivado, embora lá na frente os apoiados se tornem automaticamente, posteriormente, inimigos. Al-Zawahiri, de uma família rica no Egito, médico, ele aderiu à Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana, ela tem um papel extraordinário em diversos movimentos sunitas. Porque a Irmandade Muçulmana teve dois grandes ideólogos. O Al-Banna e, posteriormente, o Qurtubi. Este, principalmente. O Qurtubi, vale notar, ele foi morto pelo
pelo regime do Nasser. Ele apoiou a Revolução Republicana, que derrubou a monarquia no Egito, mas depois foi considerado inimigo por suas ideias radicais e foi preso e morto. E o Al-Banna foi morto pela monarquia, antes da República de Nasser. Foi morto pela monarquia egípcia. Esses são os dois grandes ideólogos da Irmandade Muçulmana. E quando ela foi expulsa do Egito, várias vezes isso aconteceu, colocada na clandestinidade, etc., ela espalhou-se, saiu da África, saiu do norte da África, do Egito, e foi em direção à Ásia, ao oeste asiático, e também ao Oriente Próximo, ao Oriente Médio. E influenciou meio mundo. E o Zawahiri fazia parte da Irmandade Muçulmana, foi para o Afeganistão apoiar a luta contra a União Soviética e lá conheceu Bin Laden e tornou-se lugar-tenente do Bin Laden. Tornou-se o número 2 da rede, da base da Al-Qaeda. O Talibã é outra história. O Talibã é um movimento islâmico, sunita, porém nacionalista. E que defende valores seculares dos pashtuns, das montanhas afegãs. São contra a ideia de um governo central, porque para eles o poder está nas famílias, nos centros tribais. Eles é que governam. O governo central, quando muito, é para organizar distribuição de moeda, emissão e distribuição de moeda. Derrotados os soviéticos, o Talibã, ou seja, os estudantes, por isso o Talibã, estudantes porque foram formados nas madraças corânicas do Paquistão. É outra história em relação ao Al-Qaeda, em relação principalmente ao Estado Islâmico. O povo do Afeganistão já derrotou muitos impérios. Já derrotou os mongóis lá atrás, os pashtuns. Já derrotou incursões gregas. Derrotou o então formidável Império Britânico. Derrotou a União Soviética. E por último, derrotou os Estados Unidos. Essa história está embrenhada no Talibã. Não é só um movimento religioso, islâmico, sunita. É também um movimento nacional e que em nenhum momento apoiou, financiou, organizou ações extremistas fora do Afeganistão. Apenas contra forças ocupantes. Outra coisa é a Al-Qaeda. A Al-Qaeda parte da premissa de Qutb, principalmente, mas também de Al-Banna, de que é preciso impor o Islã ao mundo. Impô-lo ao mundo. É um movimento inevitável. É o que eles acreditam ser a jihad. Porque para Maomé, a grande jihad era enfrentar a si mesmo, as suas contradições, suas angústias, seus pecados. E a pequena jihad era a defesa dos povos islâmicos contra ataques dos outros povos. A defesa. Al-Banna e Qutb transformam isso. Não é um movimento de defesa, é expansão. A Al-Qaeda nasce daí. O Estado Islâmico é uma coisa mais confusa, que quer um califa com um espaço geográfico definido. E quando diziam isso para o Bin Laden, ele falava: isso é ridículo, porque vai ser um espaço determinado que será atacado permanentemente pelas potências militares. É preciso um movimento de mobilidade, sem sede. Não um califa, mas um movimento. É nisso que se insere Al-Zawahiri, e a diferença entre Al-Zawahiri, Al-Qaeda e Talibã, ela é primordial, ela é conceitual. Mas os Estados Unidos, que saíram com o rabo entre as pernas do Afeganistão,
tem tecnologia para mandar lá um drone matar alguém sem julgamento. Mas ele é culpado, não há dúvida. Mas eu não sou o sujeito que recebeu da sociedade americana a autoridade para dizer ele é culpado. E Joe Biden também não. É o judiciário. Tentem prendê-lo. Não deu. Sinto muito. O cara reagiu, foi morto. Como em qualquer ação policial pode ocorrer. Ele reagiu, ele estava armado até os dentes. Ele tinha gente ao seu lado com fuzis Kalashnikov e nós tivemos que atirar. Essa é a história da morte do Bin Laden. O Zawahiri não. Drone não pede rendição, drone mata. Vai lá para isso. E o que pensa o Trudeau? O ditadorzinho de meia tigela. Ele diz, o mundo está mais seguro com a morte de Zawahiri. Não, não está. Ele vai ser. Dele estar ali dando sopa na varanda. Mas pode ter sido. Dificilmente diriam para o Biden, pode falar, presidente, se não tivessem certeza. Os militares tinham certeza quando disseram para o Biden, pode anunciar, bater no peito e dizer que o senhor ordenou e acompanhou toda a operação. É ele. Eles devem ter certeza. Aglutinava. Todos dos diversos movimentos de apoio à Al-Qaeda no mundo olhavam para Bin Laden. Zawahiri nunca conseguiu isso. Não tinha essa liderança. Então o que ele fez? Ele apoiou filiais da Al-Qaeda, principalmente filiais da Al-Qaeda na África. Zawahiri apoiou a expansão da Al-Qaeda no Mali, no norte da Nigéria, na República Centro-Africana, na Somália, na Etiópia. Ele apoiou filiais, mas sem ter o controle, o poder central que Bin Laden tinha, porque os seus seguidores viam nele um líder incontestável. Zawahiri nunca conseguiu essa condição. Então é claro que ele será substituído. Talvez por alguém até com mais força interna. Uma força interna mais próxima daquela que foi alcançada internamente por Bin Laden. Mas o Trudeau acha que o mundo está mais seguro. É aquela frasezinha banal, aquele lugar comum. Estamos mais seguros. É uma maneira dele dizer, parabéns, Biden. Porque tudo que ele diz é parabéns, Biden. Qualquer coisa ele diz, parabéns, Biden. A Europa oscila entre palminhas e silêncio. Zawahiri, não há dúvida, participou de setembro de 2001 e de outras ações criminosas. Mas a questão é, um país pode matar alguém, executar, não é uma operação militar que teve como efeito colateral, é ir para matar, mandar um drone em outro país e executar alguém, portanto oficialmente é o Estado que está executando, é uma ação oficial, sem julgamento, em outro país. O mundo concorda com isso? Ou só os Estados Unidos têm essa permissão que eles próprios se deram e que o mundo apenas acata? Roland.